na carta de Paulo aos Timóteos. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo 4, apenas um verso nós vamos ler, apenas o verso 8. 2 Timóteo 4, no verso 8, será o texto que nós vamos hoje meditar. Estaremos compartilhando desse texto da palavra do Senhor. Diz assim: agora já está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Atente bem para um texto muito importante, principalmente o texto final. Ele diz assim: já está me reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Esse todo aqui é muito sugestivo, é muito importante que aprendamos o significado dele. Por que eu digo isso? Porque, queridos, todos nós queremos vencer nessa vida, não é verdade? Todos nós. Nenhum de nós aqui está nasceu para ser derrotado. Por isso nós lutamos com todas as nossas forças para alcançar os nossos objetivos, os nossos sonhos. O que a gente pode fazer, a gente faz para que os nossos sonhos, os nossos objetivos sejam alcançados, né? Desde a nossa concepção, nós já começamos a nossa luta nesta vida, desde o início. Vejam que a ciência diz que apenas um espermatozoide em 300 milhões, vejam só, 1 em 300 milhões consegue fecundar o óvulo. Imagine que desde a nossa concepção, antes mesmo, já existe uma guerra, uma corrida, uma disputa. Tá? Então, apenas 1 em 300 milhões consegue fecundar o óvulo. Então, cada um de nós, de alguma forma, já começou a vencer na corrida desta vida, né? Olha que a vida humana, ela é assim mesmo. Poucos são os que conseguem alcançar o sucesso. Poucos são aqueles que conseguem ser o melhor, o mais bem-sucedido. Não é verdade? Na verdade, na vida terrena, a vida humana, a maioria serve a minoria. Então, há aqui nessa terra, há aqui nessa vida, essa concorrência, essa corrida. E aí a gente consegue ver isso, como eu falei, desde a nossa concepção. Apenas um espermatozoide consegue. Milhões já ficaram para trás. Milhões já perderam a corrida. Milhões já foram derrotados. E aí a gente começa a ver isso, por exemplo, na faculdade. Na faculdade, há uma turma, quem já fez faculdade normalmente sabe disso, entram 50 numa turma. Mas ao final do curso, são poucos os que conseguem concluir. Muito pouco. A maioria vai desistindo no decorrer do curso. E aqueles que conseguem chegar ao fim, ainda é menor o número daqueles que conseguem o mestrado. Menor ainda o número daqueles que chegam ao doutorado, a uma pós-graduação.
Então, vejam que a maioria normalmente não vence. A maioria normalmente é derrotada. A gente vive num mundo onde apenas uma minoria prevalece. Apenas uma minoria alcança os seus objetivos, os seus sonhos. Quando a gente vai lá no mundo dos esportes, do futebol, o brasileiro gosta de futebol, de outros esportes também. A gente percebe que de 11 jogadores, ou de um elenco de 30 jogadores, são poucos os que se destacam, são poucos os craques, são poucos aqueles que ganharão os salários extraordinários, São poucos aqueles que conseguem ser o número 1. Todo ano tem aí a disputa do melhor do mundo, e são milhares e milhares de jogadores, mas apenas um alcança a vitória, apenas um é escolhido. Na política é a mesma coisa, Estamos próximo de uma eleição, são milhares e milhares de candidatos, mas são poucos aqueles que conseguem ganhar os votos necessários para vencer. E até mesmo na religião, nós temos muitos pastores, mas são poucos aqueles pastores que realmente conseguem se sobressair, conseguem chegar a uma presidência de um ministério, de uma igreja, de uma convenção. São poucos. A maioria não consegue chegar. A maioria não consegue, às vezes, nem sobreviver com a ajuda que recebe das próprias igrejas. Esse é o mundo que nós vivemos, o mundo que nós estamos, o mundo que muitas vezes nós lutamos tanto, o mundo que muitas vezes nós nos apegamos tanto a ele, o mundo que às vezes nós deixamos de estar na igreja, o mundo que às vezes nós deixamos de fazer a obra de Deus, de nos dedicar mais o tempo ao Senhor, para se dedicar a esse mundo onde muitos correm, mas poucos chegam, a esse mundo onde muitos lutam, mas poucos alcançam, a esse mundo onde há muita guerra, há muita peleja, há muita disputa, mas infelizmente são poucos os que vencem, são poucos os que alcançam os seus objetivos, são poucos os que conseguem alcançar a vitória. Mas nessa noite, eu tenho uma ótima notícia para vocês. Se eu fosse acabar a mensagem aqui, todos nós sairíamos decepcionados, não é mesmo? Então, o que é que eu estou fazendo nesse mundo? Então, esse mundo não tem nada para me oferecer? Não há perspectiva, não há esperança? Sim, queridos, há uma boa notícia, há uma esperança, e eu quero falar dessa esperança, e eu quero falar dessa boa notícia para você. Sabe por quê? Porque no reino de Deus é diferente do mundo. No reino de Deus é totalmente diferente dessa introdução, dessa história que eu contei com relação ao que nós enfrentamos e que nós vivemos no mundo. É diferente. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele afirma, ele não faz uma suposição, ele não diz algo com certeza, com clareza, com firmeza. Não, ele fala com certeza, ele faz uma afirmação. Ele diz o seguinte, ele diz que o tempo dele já é chegado, é tempo dele partir. E agora ele está aguardando que um justo juiz, que alguém que ele serviu, que alguém que ele dedicou o seu tempo, ele afirma que a coroa da vida, a coroa da justiça, não é restrita ao melhor,
não é restrita a uma pequena elite, não é restrita a alguém de uma descendência de uma família rica, não. O que vai vencer, o bem-sucedido, o melhor, não será apenas um. Mas ele diz que a todos, não um, não uma família, não uma pequena elite, não a um grupo, não, mas a todos que amam a sua vinda. Glória a Deus. Alegre-se por isso, porque nesse mundo você vai ter de lutar, você vai ter de correr, você vai ter de sofrer. Nesse mundo você vai ter de guerrear, você vai ter de disputar. Nesse mundo a Bíblia diz que nós passaremos por aflições e talvez a gente não vai conseguir alcançar os objetivos que a gente queria alcançar. Talvez a gente não vá ser bem sucedido. Talvez a gente não vá ter o dinheiro que a gente gostaria de ter. Talvez a gente não vai ter o emprego que a gente gostaria de ter. Talvez a gente não vai ter a qualidade de vida que nós gostaríamos de ter. Mas a boa nova, nessa noite, a boa notícia, que o reino que Deus está preparado, não é para poucos, é para todos aqueles que amam a sua vinda. Queridos, com uma notícia dessa, o nosso coração se alegra. Agora, a questão então é, como vamos demonstrar esse amor ao nosso Deus? De que forma, de que maneira será manifestado este amor? Porque diz assim, Paulo diz, a coroa da justiça, o galardão, a glória, será a todos os que amam a sua vida, todos. De que maneira é que nós amamos a vinda de Cristo? A palavra nos responde. Veja comigo em João, no capítulo 14, no verso 21. Veja o que está escrito aí. João 14, 21. Diz assim, vou aguardar que você encontre. João 14, 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. De que maneira, então, eu vou mostrar que amo a vinda de Deus? Guardando os mandamentos dele. Continuando, diz assim, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a forma como nós demonstramos o nosso amor para com Deus, para com sua vinda, é guardando os mandamentos do Senhor. A palavra de Deus diz, guardei a tua palavra no coração, para eu não pecar contra ti. Há um outro texto que mostra esse amor, 1 João 5,3, diz assim, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Queridos, não há uma disputa para que a gente alcance o céu. Não há uma peleja entre eu e meu irmão para que eu possa galgar as mansões celestiais. Não. O mundo, para que eu vença no mundo, eu tenho de competir com alguém. Eu tenho de concorrer com alguém. Eu tenho de ser melhor que outro. Eu tenho de fazer mais que outro. Eu tenho que merecer mais que o outro. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus, basta que eu ame ao Senhor. Basta que eu guarde os mandamentos do Senhor. Porque a Bíblia diz que no céu há muitas moradas, irmãos. Não é como aqui, onde apenas um ocupa uma função.
Não é aqui quando no concurso milhares e milhares de pessoas se inscrevem para a aprovação de poucos. Não, no céu há morada para todo. Vinde, o Senhor chama a todos. Não existe uma pequena elite, não existe um pequeno grupo que tem direito, que vai lutar para poder chegar lá, não. A Bíblia diz, é muito clara. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo diz, todos os que amam a sua vinda, ou seja, todos os que amam estar com Cristo, todos os que amam querer subir quando Cristo voltar, todos. Então, como seus filhos, nós devemos guardar os seus mandamentos, obedecendo-lhe fielmente, renunciando a este mundo e perseverando em buscar as coisas do alto. Agora, o grande problema nosso é que nós preferimos as lutas injustas desse mundo. Há milhares e milhares de pessoas que hoje, ao invés de preferirem aquilo que Deus oferece, que não vai nos custar nada, preferem lutar as lutas injustas desse mundo. Amam este mundo, amam as coisas desse mundo e se esquecem das coisas de Deus, do mundo que há de vir. Agora, há muitas coisas que nós não sabemos com relação à volta de Jesus, né? Mas uma coisa é certa, esse dia será um dia de recompensa e galardão. Aqueles que viveram ignorados na terra, eles serão reconhecidos no céu. É verdade. Olha a diferença desse reino. Muitos de nós passa desapercebido. Nenhum de nós praticamente é reconhecido. Mas, queridos, no céu nós seremos reconhecidos. No céu, nos chamarão pelo nosso próprio nome. Ninguém vai chegar e perguntar, quem é essa pessoa? Quem é essa mulher? Quem é esse homem? Não, nós ouviremos da boca do nosso próprio Deus o nosso nome. Aleluia. Sabe, irmãos, os que nunca foram aplaudidos aqui na terra, eles serão recebidos com louvor no céu pelos anjos. Eu fico a imaginar milhares e milhares de anjos. É que, às vezes, nós somos desprezados, nós somos ignorados por um pequeno grupo, por poucas pessoas. Nós somos ignorados, as pessoas não nos dão valor, as pessoas não têm a sensatez de até às vezes falar conosco, às vezes ninguém nem fala conosco. Mas, queridos, no reino de Deus será diferente. No reino de Deus, quando nós adentrarmos as mansões celestes, anjos, milhares e milhares de anjos estarão louvando, estarão aplaudindo aqueles que venceram, aqueles que são vencedores, e não haverá diferença. Não é porque eu sou pastor que eu ocuparei um lugar melhor. Não é porque eu sou pastor que eu serei mais aplaudido do que você. Não vai existir isso no céu. No céu todos nós seremos iguais. Serão todos os que amam a sua vinda. Quanto mais você ama a Cristo, quanto mais você ama querer estar com Cristo, quanto mais você ama querer estar na casa do Senhor, fazer a obra de Deus, mais você receberá louvor no céu. Aleluia. O humilde será enaltecido. O esquecido será lembrado. Às vezes, as pessoas, até da nossa própria família, esquecem até do nosso aniversário. Quem é famoso, normalmente ninguém esquece, mas às vezes a gente peca. Passa alguém aqui na igreja que a gente não lembra aniversário, porque às vezes a gente não tem contato, não tem rede social.
Às vezes a gente não quer ser reconhecido e a gente passa despercebido, mas no céu não vai dar para se esconder. No céu não tem como a gente não ser notado. Os famosos, queridos, nesta terra, eles ganham bastante dinheiro, não é verdade? Ganham milhões de dinheiro. Poucos, a maioria sustenta os que ganham muito. É assim. Esse mundo é injusto. É uma disputa inglória, é uma disputa injusta, é uma disputa desigual. E os homens tentam igualar. Vem alguém e diz assim, não, porque vai ser diferente, todo mundo vai ter, todo mundo vai poder ter recurso, todo mundo vai... Não existe isso, irmãos. Esse mundo é injusto, esse mundo jaz no maligno, não há possibilidade de igualdade neste mundo. Não existe. Mas nessa noite eu quero lhe oferecer um mundo, um lugar onde existirá isso. Essa noite, Deus está falando para que você venha a esse reino, para que você venha a essa realidade. É chamado você, é oferecida a oportunidade a você. Como disse, nesse mundo, os homens ganham muito dinheiro. Nós, porém, no nosso reino, que está preparado pelo Pai eterno, pelo nosso Deus, nós receberemos uma coroa. Nós receberemos uma coroa. E o que é melhor, não apenas uma, mas diversas coroas. E eu quero caminhar para o final dessa mensagem falando sobre alguma dessas coroas. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos receber pelo menos 3 coroas. A primeira coroa que a gente vai receber é a coroa da vida. Nós receberemos uma coroa da vida. Tiago, no capítulo 1, no verso 12. Tiago, no capítulo 1, no verso 12, diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados, neste mundo, nós fazemos de tudo para tão somente continuar vivendo. Não é verdade? Tomamos remédio, fazemos tratamentos, terapias. Se nós não tivermos um bom plano de saúde, nós vamos sofrer nas filas de hospitais, porque poucos são os privilegiados. Nem todos nós podemos pagar um bom plano de saúde. E quem pode pagar aqui nessa vida, glória a Deus, graças a Deus. Mas eu estou falando de todos. Eu não quero destacar uma classe. Eu estou dizendo que nesse mundo sempre a minoria terá privilégio. E mesmo com tratamentos, mesmo com uma boa alimentação, mesmo com um bom plano de saúde, mesmo assim, nós não seremos coroados com a vida, mas com a morte. Não é verdade? Apesar de termos dinheiro, apesar de vencermos na disputa desta vida, apesar de termos mais privilégios que os nossos irmãos menos privilegiados, mesmo assim, nós receberemos deste mundo, a coroa de morte. Mesmo assim. Agora, na vida futura, no reino de Deus, é diferente. Olha o que diz Apocalipse, no capítulo 2, no verso 10. Olha o que diz: sê fiel até a morte, e te darei
a coroa da vida, louvado seja o nome do Senhor. Não importa que a gente não tenha plano de saúde, não importa que a gente não consiga vencer, não importa que os desafios, os sonhos, não importa o que a gente viva nesse mundo, no reino de Deus nos reservado uma coroa de vida. Uma coroa de vida. Nesse mundo, tão somente uma coroa de morte. Nesse mundo, o máximo que nós receberemos será uma linda coroa no dia do nosso velório, que os amigos, as instituições vão colocar sobre o nosso caixão. Mas aqueles que amam a vinda de Jesus, aqueles que guardam os mandamentos de Cristo, esses receberão a coroa da vida, louvado seja o nome do Senhor. A segunda coroa que nós receberemos no céu será a coroa da justiça. 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 8, o texto que nós lemos, diz assim: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra justiça, ela significa relacionamento correto com Deus. A palavra justiça significa isso. Relacionamento correto com Deus. Nesse mundo é impossível. Nesse mundo, o pecado ele é o causador de todos os males que assolam os homens. As desigualdades que existem aí, a corrupção, a injustiça. Nós vivemos um mundo em que um mundo injusto em todas as áreas, irmãos. Nós vivemos em um mundo injusto. Ninguém poderá corrigir as injustiças que existem nesse mundo. Ninguém. Por quê? Porque quem proporciona essa injustiça é o pecado. É o pecado que faz isso. Por mais que os homens tentem, por mais que eles queiram fazer alguma coisa, eles não vão conseguir acabar com as injustiças, eles não vão conseguir acabar com a desigualdade. Mas no céu, já diz o louvor, no céu não entra pecado. Como no céu não tem pecado, não há injustiça. Como no céu não entra pecado, não há desigualdades. Como no céu não entra pecado, não há corrupção. E nós seremos coroados. Quando chegarmos no céu, nós teremos direito a uma coroa de justiça sobre nós, os santos que amam a vinda de Deus. Não haverá mais pecado, não haverá mais aflição, não haverá mais dor, porque a coroa da justiça já está reservada a todos. Não uma pequena classe, não é alguns privilegiados, não é alguns que fazem parte da elite religiosa do mundo. Não. No céu, a coroa da justiça está reservada a todos os que amam a vinda de Jesus. Você ama a vinda de Jesus? Levante sua mão e glorifique a Ele. Aleluia. Todos que amam, todos os que amam a vinda de Jesus receberão a coroa de justiça. E por fim, a última coroa que nós receberemos quando chegarmos no céu, eu estou só falando de 3, existem outras, mas eu só vou destacar essas 3 coroas. Será a coroa de glória, tá? Será o reconhecimento no céu, a certeza de que jamais seremos derrotados, porque quando formos glorificados, nós estaremos sendo semelhantes ao nosso Deus, nós estaremos em Cristo, Ele e nós não seremos mais derrotados. A glória de Deus se manifestará em nós, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz Romanos 8:18.
Romanos 8,18 diz assim: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês, todos, não é um, não é dois, não é aquele que fez mais, não é aquele que vinha mais, não é aquele que ofertou mais, não é aquele que dizimou mais, não, é todos. Vocês receberão a imperecível coroa de glória, louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro 5,4, o texto que eu li, 1 Pedro 5,4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória, louvado seja o nome do Senhor. E Romanos 8,18 diz: considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Louvado seja o nome do Senhor. Estou aqui de frente para a irmã Débora, e a gente sabe o quanto ela enfrenta dificuldade com os seus 2 filhos, a luta, a dificuldade, mas, querida irmã, o peso de glória que está ali reservada, não é para comparar com os sofrimentos, com as dificuldades que você está passando agora. Quem está prometendo não é homem para que minta, não, e nem filho do homem para que se arrependa. Quem promete, quem fala e quem diz isso é aquele, o Supremo Pastor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Glorioso. Tá? Enquanto nesta vida, poucos são os que recebem as coroas de louvor. São poucos os que têm os seus nomes eternizados, né? Na galeria dos vencedores. Lá no Maracanã, voltando o futebol, há um lugar onde os craques colocam o pé, aí fica marcado ali. Mas são para poucos. Quantos jogadores já jogaram no futebol brasileiro, mas poucos são aqueles que têm eternizado o seu pé marcado ali naquela galeria. Mas no reino de Deus, no reino que está por vir, não será assim. Não serão poucos, serão todos, 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 todos os que amam a sua vinda. Louvado seja o nome do nosso Deus. Sabe, irmãos, no reino de Deus chegará aquele dia tão desejado, tão almejado por cada um de nós, quando nós que não recebemos não tivemos o reconhecimento do mundo. Há muitos que não têm nenhum reconhecimento do pai, muitos não têm o reconhecimento da mãe, muitos não têm o reconhecimento da esposa, do esposo. Quantas e quantas pessoas vivem frustrados, tristes, traumatizados, porque nunca tiveram o reconhecimento do próprio pai. O pai os abandonou, o pai os desprezou. Mas um dia, quando Jesus voltar, se essas pessoas realmente desejarem a vinda de Jesus, se essas pessoas realmente amarem a vinda do Senhor Jesus, elas receberão. Não é de um anjo, não é de um arcanjo, não é de um serafim, porque para nós o reconhecimento, o louvor de um anjo, de um serafim, de um querubim, já nos tornaria muito alegre, não é mesmo, irmãos? Já ficaríamos felizes, né? Mas eu tenho algo mais extraordinário para dizer para vocês, para anunciar para vocês nessa noite. Olha o que diz 1 Coríntios, no capítulo 4, no verso 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 5, diz assim: cada um receberá de Deus o seu louvor. Aleluia. Não é do anjo, não é do arcanjo, não é do serafim. Não, cada um de nós receberá louvor do próprio Deus.
Queridos, isso é extraordinário. Isso é demais. Sabe, quando a gente ouve isso, a gente fica pensando, eu sou muito valioso para Deus. Deus me considera muito. Deus me ama demais. Eu não posso amar esse mundo. Eu não posso entregar a minha vida. Eu não posso deixar que a minha vida seja consumida por este mundo, pelas disputas desse mundo. Não, eu tenho de deixar a minha vida seja consumida em fazer a vontade de Deus, em realizar a glória de Deus, em viver para Deus, em dedicar para Deus. E quando for feita essas entregas dessas coroas, não será uma entrega por equipe, não será uma entrega por nação ou por congregação. Quando a gente chegar no céu, não vão dizer assim, ó, estão vindo os irmãos da Passagem Matilde, Assembleia de Deus, bem-vindos, e os anjos vão estar aplaudindo. Não será assim, não. Eu tenho algo melhor para dizer para você. No céu, nós seremos louvados individualmente, cada um de nós. Deus vai louvar Cristo em nós individualmente. Mateus 25, 23 diz assim: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Você lutou as pelejas do mundo, mas você não colocou o seu coração. Você disputou as disputas, as pelejas, as lutas do mundo, mas você não colocou o seu coração nisso. Você foi fiel no pouco. E porque você não colocou o seu coração nisso, talvez você não foi bem sucedido em muitas coisas no mundo, mas porque você foi fiel no pouco, eu te porei sobre o mundo. Receba a glória do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. O próprio Deus vai falar isso, irmãos. É o próprio Deus que vai individualmente nos receber. Ele vai dizer: muito bem, João, muito bem, Ivan, muito bem, Eduardo, muito bem, Isabel, muito bem, Joyce. Você foi fiel no pouco, e esse pouco você não amou, você não dedicou o seu tempo totalmente a Ele, não, por quê? Porque você amava a minha vinda, porque você tinha consciência de que havia um reino superior, havia um reino que não faz acepção, há um reino que não tem um grupo separado, um grupo privilegiado, não, há um reino onde todos são percebidos, onde todos são amados, onde todos são esperados, onde todos vão ser louvados, onde não há disputa, porque o nosso Deus já venceu todas as disputas necessárias. Nós chegaremos lá, irmãos, como vencedores. Lá no céu, sim, é a galeria dos vencedores. Enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos lutar, nós vamos sofrer, nós vamos ter decepções, nós enfrentaremos luta, mas quando nós chegarmos do céu, nós seremos recebidos como verdadeiros vencedores. Quando alguém te diz que você vai vencer aqui, tenha cuidado, porque a nossa vitória não é aqui. Nós estamos nesse mundo de passagem, nós não podemos colocar o nosso coração aqui, nós não podemos ser enganados dizendo que vamos vencer aqui. Não, Deus não vai exaltar, não vai honrar nenhum homem nessa terra, mas quando chegarmos no céu, Ele vai nos chamar de irmãos amados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora, para que isso aconteça, é necessário completar a carreira. Para que a gente faça parte dessa galeria, queridos, é necessário
a gente passar pelo momento que ninguém quer passar. Antes de Jesus voltar, muitos já chegaram nessa galeria. Mas chegarão da seguinte forma. Paulo diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Com essa certeza, com essa palavra, estejamos preparados, estejamos prontos para qualquer momento partir, mesmo que seja pela morte, porque a morte não nos deterá. Os vencedores, os vencedores de Cristo não receberão coroa de morte, irmãos, eles receberão coroa de vida. Mas também, queridos, hoje mesmo, todos nós poderemos adentrar na galeria dos vencedores, se Jesus voltar. E olha o que ele diz para finalizar. Apocalipse, capítulo 3, verso 11. Venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que isso quer dizer? Quer dizer que desde o momento em que a gente entregou a vida a Cristo, desde o momento em que a gente abandonou o pecado, nós recebemos um passaporte para o céu. Nós já recebemos. A coroa já está conosco. Ela se manifestará no céu, diante dos anjos, diante da Trindade. Mas desde agora, desde esse momento, nós já tomamos posse. Nós já somos vencedores. Você já é um vencedor. Você já está garantido de adentrar as mansões celestiais. Por isso, alegre o seu coração e louve ao nosso Deus por isso. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por essa palavra. Nós te agradecemos porque aprendemos que a luta desta vida é ingrata, é injusta.